povo de Deus, obrigado por estar me assistindo agora. Não tenho muito o que falar, só tenho que agradecer por você estar me ouvindo agora, por ter um recado de Deus, acredito que seja de Deus, para dar ao seu povo. Na verdade são três sonhos que eu tenho para contar. São sonhos noturnos, não sei se for visão noturno, como alguns profetas, como Daniel teve. Sei que foram sonhos meus, que Deus revelou para mim. Acredito que todos os sonhos que a gente tem são uma espécie de revelação, ou uma revelação de algo que eu preciso saber em relação a mim mesmo, um sonho em relação a algo que está acontecendo ao meu redor, ou que vai acontecer com um grupo, ou com algumas pessoas que eu conheço, ou algumas pessoas que eu desconheço, em relação ao futuro, ou em relação a alguma coisa acontecendo no meu presente, no momento, ou em relação a alguma coisa que Deus quer me mostrar somente para mim, independente da salvação ou não. Porque acima de tudo, acima de Deus querer mostrar o seu Filho para mim, Ele também quer que eu me conheça, para que eu possa ajudar a mim mesmo a encontrar a cada vez mais Cristo, a encontrar a salvação em Cristo Jesus, porque só Cristo salva. Esses dois sonhos que eu vou contar agora, que são 3 histórias, na verdade não vão salvar ninguém. Eu sei disso, porque somente Cristo Jesus pode salvar. Nem a Bíblia, nem o Espírito de Profecia, nada pode salvar, a não ser Jesus, o Espírito Santo e Deus, que pode salvar pelos méritos de Cristo Jesus. Então vamos ao primeiro sonho. Eu estava dormindo, é claro, quando estava sonhando, e eu sonhei que estava numa festa aqui pertinho do bairro onde eu moro, só que era no alto de uma montanha. Só que nessa montanha, na minha realidade, não existe casa nenhuma nessa montanha. Desculpe. Eu estava no alto dessa montanha, num sobrado bem bonito. E tinha uma festa, né? Eu estava nessa festa com meus pais e com os amigos dos meus pais. E lá nessa festa tinha cerveja, tinha carne, tinha tudo que tipo de comida, e tinha música alta também. E eu estava ali, eu era o único cristão adventista do 7º dia que estava nessa festa. E eu estava nessa festa para acompanhar o meu pai e minha mãe, que também estavam nessa festa, porque no sonho eu sabia que eu tinha sido convidado por eles para aquela festa. Eu fui lá. Eu estava sozinho mesmo, eu sou solteiro, não tinha ninguém para estar lá, eu estava lá na festa com eles. E eu estava lá. E depois a festa ter acabado, eu resolvi deitar numa cama, uma cama grande, junto com outras pessoas na cama. Eu deitei do lado esquerdo. Só que durante a noite eu perdi o sono, porque eu estava num espaço tão reservado da cama que eu simplesmente perdi o sono. Então eu resolvi sair da cama e pegar um ar um pouco lá fora. Quando eu fui na varanda, eu vi um monte de estrelas caindo do céu. Um monte. E eu pensei assim, mas isso não pode ser. Não pode ser meteoro, não pode ser meteorito, não pode ser estrela cadente, não pode ser nada. É muita estrela. Aí que eu fui me tocar. Era Jesus que estava vindo. Então o que eu fiz? Saí para fora da sacada e comecei a avisar todo mundo na rua que Jesus estava vindo. E nisso as estrelas começaram a aparecer e eu vi o céu se abrindo. Apareceu uma nuvem pequena, o tamanho de uma mão do homem. E veio surgindo e veio vindo na minha direção, até que a nuvem ficou tão grande e eu vi o Cristo sentado no trono. Vi uma escadaria enorme de ouro e os anjos vindo para me buscar. E a única coisa que eu podia dizer para Cristo, eu dizia para mim mesmo, e dizia em alta voz para todo mundo ver que estava ali ao meu redor. Eu dizia, Cristo, não me deixa aqui. Cristo, não me deixa aqui. Por favor, Cristo, não me deixa aqui. Aí eu peguei e saí. Veio um anjo e falou assim, não, eu não vou deixar você aqui. E pegou pelo braço e começou a subir, pegou pela minha mão e começou a subir a escadaria junto comigo. E eu fiquei contente e comecei a conversar com o anjo, e o anjo segurando a minha mão e eu segurando a mão do anjo. E eu fui subindo junto com ele. E eu comecei a conversar o que ia acontecer depois que eu subisse a escadaria, o que ia acontecer com as outras pessoas que ficassem. E o anjo veio falando para mim e eu vim conversando com o anjo. Numa certa altura da escada eu caí num buraco.
um buraco fundo, que dava mais ou menos a minha altura. Dava bem certinho a minha altura. Só que nesse buraco, eu não conseguia alcançar sozinho, não conseguia subir sozinho nesse buraco. Então eu pedi, por amor de Deus, que esse anjo me ajudasse a sair desse buraco. Porque senão eu ia ficar e Jesus ia embora e eu não ia conseguir sair do buraco. Então o que eu fiz? O anjo chegou, um outro anjo chegou, me puxou pela mão forte assim, e eu consegui sair do buraco. Só que Jesus tinha ido embora. E eu fiquei para trás. Não me deu vontade de chorar, não me deu vontade de gritar. A única coisa que me deu vontade de dizer, eu disse para mim mesmo, por que eu fui deixado para trás? Por que eu fiquei aqui? E nesse momento eu saí, eu estava numa montanha, depois que eu caí no buraco, subindo a escadaria, eu me deparei com uma montanha. E eu estava nessa montanha, esse buraco estava nessa montanha. Foi muito rápido. E eu desci para a montanha. Quando desci para a montanha, eu vi que... olhei para um lado, olhei para o outro e vi dois maremotos, duas ondas gigantes, duas tsunamis gigantes, uma vindo do outro lado e outra vindo do outro lado, tentando engolir a cidade. E eu escutei algumas pessoas disserem, olha, Jesus está lá na Nova Jerusalém, ele está vindo outra vez, vamos lá suplicar uma entrevista com ele, vamos perguntar por que a gente foi deixado para trás. E ele é bondoso, ele é carinhoso, e ele vai nos dizer por que foi nos deixado para trás. E eu fui junto com essas pessoas e comecei a subir a montanha. A montanha tinha umas pedras, era cheio de pedras assim, era bem lindo. E eu comecei a escalar a montanha, junto com essas pessoas que também queriam escalar a montanha e falar com Jesus. Só que quando eu estava subindo a montanha, apareceu um homem atrás da gente e disse assim, não suba a montanha, ele não vai dar atenção para vocês. E começou a citar as escrituras públicas, as escrituras bíblicas. E começou a dizer, não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando ele disse isso, uma pessoa ficou para trás e desistiu de subir a montanha. Depois ele disse assim, aquele que me ama, guarde os meus mandamentos. Nesse momento, uma outra pessoa desistiu de subir a montanha e ficou para trás. E no momento da subida ele falou assim, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quando ele disse isso, eu fiquei para trás. E eu disse para mim mesmo, eu mereço morrer. Eu mereço morrer. Eu fui deixado para trás porque eu mereço morrer. Então, irmãos, então amigos, esse sonho me mostrou uma coisa que eu queria saber há muito tempo. Como Satanás ia conseguir reunir várias pessoas para chamar para a batalha, para para invadir a Nova Jerusalém. Ele mostrou como. Porque se eu reconhecer que eu realmente mereço morrer, a única solução que eu tenho é invadir Nova Jerusalém à força. Não tem outra solução. A única solução é invadir Nova Jerusalém à força. E por isso Satanás não mede esforços. Por isso Satanás, ele usa de todas as suas malícias, porque ele sabe que vai morrer. Ele não tem nada a perder. A única coisa que ele pode fazer é invadir a Nova Jerusalém à força. E é por isso que ele defende os ímpios, é por isso que ele defende os pagãos. Porque ele quer reunir essas pessoas para aquele dia da batalha. E ele vai convencer a você a se reunir na batalha com ele, citando as escrituras bíblicas, condenando você pelas coisas que estão escritas na Bíblia. Se você não conhece, se você está fazendo alguma coisa de errado, se você tem alguma culpa, se a Bíblia te acusa por alguma coisa, peça perdão a Deus, por só Cristo pode salvar. Eu caí nessa cilada. Eu fui deixado para trás. Eu estava preparado para invadir a Nova Jerusalém à força. Junto no comando de Satanás, junto no comando eu estava preparado. Sabe por quê? Porque eu caí no buraco. E quando eu caí no buraco, eu não consegui me levantar a tempo de Jesus Cristo. Não consegui me levantar a tempo quando Jesus Cristo estava, antes de Jesus Cristo voltar para o céu. E eu fiquei deixado para trás. E eu queria contar essa história para você, porque eu não quero que você fique para trás.
Por isso, quando Satanás vem te falar, por isso que Satanás, hoje em dia, ele não acusa ninguém. Ele deixa você ser abençoado. Ele deixa você conseguir prosperidade. Ele deixa você ser curado das doenças. Porque ele está reunindo todas as suas culpas, todos os seus erros, todos os seus defeitos, para te acusar naquele dia. Naquele dia, quando ele for reunir os ímpios, aquelas pessoas que pensavam que ia para o céu, para invadir a Nova Jerusalém à força, porque eles não têm nada a perder. Eles não têm nada a perder. Se eles não invadem a Nova Jerusalém à força, eles não têm nada a perder. E ele está deixando esse dia para te acusar, para te condenar, para você não ter chance de defesa. Amigo de Deus, irmão de fé, volte para Cristo. Cristo precisa de você. A batalha já começou, a batalha é agora. A batalha já foi vencida. A batalha de Cristo Satanás não é sua. A batalha que um outro irmão de fé, a batalha que um ímpio tem para vencer também não é sua. A sua batalha contra os poderes do mal também não é sua. A batalha do Espírito Santo, a batalha de Jesus. Jesus é que vai combater. O Espírito Santo que vai combater. Você não precisa fazer nada. Mas lembre-se de uma coisa: você não pode ser deixado para trás. Você tem que ser incorruptível, santo, puro, na presença de Deus. Você não pode ser deixado para trás. Você não pode ser culpado. Satanás não pode ter nenhuma acusação contra você naquele dia. E se ele tiver alguma acusação, você tem que pedir perdão para Deus ainda hoje, quando você for vivo. Porque é a única chance de você se defender é agora. Porque naquele dia, quando você, se você ressuscitar junto com os ímpios, você não vai ter mais chance de perdão. Você não vai ter mais chance de arrependimento. Você vai morrer. E a única solução vai ser invadir Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém à força. E todos sabem que quando o inimigo de Deus, quando os ímpios começarem a invadir a Nova Jerusalém, vai descer fogo do céu e vai consumir todos. E eu não quero que você esteja lá naquele dia. Esse é o meu desejo e minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.